Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho da epidemiologia da doença. A gente vai falar primeiro da transmissão e depois da evolução. Essa é uma parte fundamental, porque todas as estratégias de combate à febre aftosa, elas estão delineadas de acordo com o modelo epidemiológico, né, como a doença se transmite. Então é bastante importante essa parte. Então qual que é o mecanismo de propagação de doenças, para a gente entender do que a gente está falando? Então a doença ela tem um hospedeiro, né? Tem quem hospeda e elimina o agente etiológico, a gente chama de fonte de infecção. A maneira como o agente etiológico deixa o hospedeiro é a via de eliminação. O recurso que o agente utiliza para alcançar um novo hospedeiro é a via de transmissão. Como o agente etiológico penetra no novo hospedeiro é a chamada porta de entrada. E finalmente, quem pode adquirir a doença é o hospedeiro suscetível. Então, gente, isso aqui não vale só para a febre aftosa. Isso vale para qualquer doença infecto-contagiosa. A gente tem que ter muito claro na nossa mente o que é a fonte de infecção, o que é a via de eliminação, o que é via de transmissão, o que é porta de entrada e o que é hospedeiro suscetível. E a gente vai ver, em relação à febre aftosa, cada um desses pontos. Então, os hospedeiros suscetíveis para a febre aftosa, né? Então vamos falar aqui essencialmente dos domésticos, que é aqueles que têm maior importância epidemiológica. A gente já comentou sobre eles, né? Os bovinos, principalmente, os bubalinos, né? O búfalo doméstico, caprinos, ovinos e suínos. Então, como se dá a via de transmissão? No caso da febre aftosa, a via mais comum é a transmissão direta, tá? É o contato do animal diretamente com secreções e excreções contaminadas. Essa transmissão direta, ela pode ser mediata ou imediata. A imediata é quando existe o contato de fato direto, então que a gente chama de focinho a focinho. Os animais entram em contato entre si. A mediata é por gotículas. Essa transmissão se dá até 1 metro de distância. Os animais não precisam necessariamente entrar em contato, se tocarem. Mas ainda assim, ocorrendo em até 1 metro de distância, a gente considera como uma transmissão direta. E aí o ingresso do vírus vai ser por inalação, ingestão, abrasão de pele ou mucosas. E aí a gente tem a via indireta, é o contato do animal indiretamente através de produtos contaminados ou fômites com secreções e excreções. Tá? E aqui vão entrar água, alimentos, né, os mais diversos tipos de fômites, equipamentos, veículos, produtos, alimentos de origem animal, vestuário e também o ingresso do vírus vai se dar por inalação, ingestão, abrasão de pele ou mucosas. No caso de bovinos e bubalinos, vamos falar especificamente um pouquinho mais das espécies envolvidas. A principal via de infecção é o trato respiratório. Então são animais que vão inalar o vírus majoritariamente, tá? A principal fonte de infecção são aerossóis de outros animais infectados, tá? E aí esses animais vão ter um período de incubação que vai até 14 dias. Esses são dados do período de incubação especificamente, dados que estão na ficha técnica do Ministério, mas que foram extraídos do Código Sanitário para os Animais Terrestres. Então, um período de incubação de 2 a 14 dias. Esse período não é específico dos bovinos, ele vale aí para qualquer animal suscetível. Em relação aos suínos, tá? Tem uma dinâmica um pouco diferente. É importante a gente entender o papel do suíno no ciclo da febre aftosa, é um pouquinho diferente. Então começa que a via de infecção geralmente é digestiva. Por que tem essa diferença? A quantidade de ar inalada por um suíno é muito menor em relação ao bovino. Então a quantidade de partículas virais nesse ar inalado é menor, muitas vezes insuficiente para infectar o suíno. Então o suíno ele se infecta pela via digestiva, tá? Então é importante a gente estar atento aos alimentos que são oferecidos a esse suíno. Existem legislações no Brasil, cada estado tem a sua legislação, mas todos os estados brasileiros têm legislações que obrigam o cozimento de alimentos, de restos e de sobras de alimentos antes de serem fornecidos aos suínos, tá? Não se pode dar restos de alimento, legalmente isso não pode acontecer, restos de alimentos crus aos suínos, tá? Outra questão importante, eles são hospedeiros amplificadores, eles eliminam grande quantidade de vírus, tá? Então sempre que a gente tem um foco de febre aftosa, que tem suínos envolvidos, é sempre um fator complicador, tá? Porque eles disseminam uma grande quantidade de vírus, eles multiplicam o vírus, né? É como se o corpo do suíno ali fosse uma maquininha de produção viral. Então recebe uma certa quantidade
e aquilo ali aumenta exponencialmente. Então esse papel do suíno é bastante importante nos focos, tá? Então, como a gente já tinha falando, né, como a gente vinha falando, vamos fazer aqui uma tabela comparativa, né, entre o suíno, bovino, ovino e caprino. Então, o suíno, a via de infecção é a digestiva, enquanto nos bovinos, ovinos e caprinos geralmente é respiratória. O suíno é considerado um hospedeiro amplificador, como a gente acabou de falar, pelo que a gente acabou de comentar. O bovino ele é um indicador, ele é um animal que a gente considera reservatório, então quando a infecção está presente, né, geralmente o bovino está envolvido. E ovinos e caprinos mantenedor. Por que a gente chama de mantenedor? Porque muitas vezes é difícil diagnosticar clinicamente a febre aftosa nesses animais. Tá? O suíno tem um detalhe, eu já comentei sobre isso. Ele exige uma maior dose infectante quando comparado com bovinos. Tá? Então, como eu falei, ele é menos suscetível e mais sensível. Então, ele precisa de uma dose maior de vírus para se infectar, só que a partir do momento que ele se infecta, os sinais clínicos são mais aparentes. Tá? E essa menor suscetibilidade do suíno explica a ocorrência de suínos não infectados em propriedades com febre aftosa em bovinos. Isso foi observado nos últimos focos no Brasil. Porque, como a exigência é maior em relação à dose infectante, muitas vezes a quantidade ou a carga viral que circula ali entre os bovinos não é suficiente para infectar o suíno. Tá? Então essa aqui é uma patogenia geral, a gente está falando aqui no modelo de bovino, vamos pensar no bovino, que é o animal mais importante para a febre aftosa. Geralmente, né, o vírus se encontra no aerosol, ele é inalado no trato respiratório superior, tem um primeiro ciclo de replicação no tecido epitelial, aí o animal vai entrar em viremia, e aí a gente já conversou que a viremia coincide com a febre, o início da febre, vai haver uma replicação dos vírus nos pontos de eleição, o animal vai se tornar doente clínico ou infectado subclínico. O caso do infectado subclínico, geralmente, quando o animal é vacinado. É muito difícil o animal não vacinado não manifestar os sinais clínicos. E aí, passado esse período agudo, vai ter a infecção persistente para alguns animais. Alguns animais vão se manter como portador. A gente vai falar mais adiante em relação a isso. Um caminho alternativo é pelos alvéolos pulmonares e corrente circulatória. Tá? Então, esse é o quadro geral da patogenia da febre aftosa no bovino, lembrando da importância do trato respiratório, tá? Infecção via aérea. Vamos falar um pouquinho ainda da epidemiologia, mas vamos entrar na evolução da doença. Então, como eu já comentei, o período de incubação é de até 14 dias. Historicamente, a gente vê períodos de incubação bem mais curtos, né? De 3 a 5, até 7 dias, mas pela literatura e pelos documentos oficiais e legislações, a gente tem esse período de até 14 dias. Então começa com uma fase de eclipse, onde o vírus não é detectável, ele não é isolado, tá? Nem pelos métodos mais sofisticados de investigação. Essa fase é uma fase muito inicial, ela dura poucas horas e corresponde à fase de penetração intracelular do agente, tá? Com a formação das primeiras partículas virais completas. Então é um momento muito fugaz, é muito rápido e a gente não consegue ainda detectar o vírus. Depois a gente entra numa fase prodrômica, tá? Que ela se inicia com a viremia e, portanto, com a febre e com a disseminação linfática do vírus. Essa fase dura até o aparecimento das lesões típicas. Quais são as lesões típicas da febre aftosa? Basicamente as vesículas, né? As vesículas que a gente vai encontrar ali na cavidade oral, na língua, nas patas, né? Nos cascos, nos tetos. Essas são as lesões típicas. Nesse momento da fase prodrômica, a gente ainda está com sinais inespecíficos, tá? Como febre, depressão e anorexia. São sinais clínicos comuns a várias doenças infecto-contagiosas. A gente ainda não consegue fechar clinicamente como um quadro suspeito de febre aftosa. Depois a gente avança para uma fase aguda. O que caracteriza essa fase aguda? O aparecimento das lesões típicas, né? Então as vesículas, o rompimento das vesículas, tudo isso que a gente já discutiu é nessa fase aguda. Ela dura em média de 8 a 12 dias. Tá? Isso aqui é um quadro comparativo só para a gente entender. Então aqui tem uma comparação da fase de latência, né, em bovinos e suínos, do período de incubação. Notem como esses períodos de incubação giram ao redor dos 3 dias, que é como eu comentei, embora teoricamente chegue até 14 dias, geralmente se observa um período de incubação bastante mais curto, uma infecção subclínica também bastante rápido e uma infecção clínica que gira aí para o suíno até 11 dias, né, ou uma média de 11 dias, e para o bovino 8 dias e meio. Quer dizer, o suíno
ele manifesta clinicamente a febre aftosa por mais tempo, né? Ele tem lesões mais graves e manifesta por mais tempo. E a gente tem aí um período total de infecção em dias em torno de 12 para os suínos, em torno de 11 para os bovinos. Tá? Então, de novo, uma doença extremamente rápida, uma doença aguda, uma doença com um curso muito curto, e daí também a dificuldade da gente detectar a campo essa doença. A chance do serviço veterinário oficial chegar atrasado na ocorrência da febre aftosa é bastante grande. Tá? Estado de portador. Esse é um conceito muito importante, gente. É um conceito central no combate à febre aftosa. E esse é um conceito que ele ajudou a delimitar as ações que a gente usa hoje para o combate à febre aftosa. Porque se fossem apenas aqueles 15 dias que a gente comentou, né? Ou no caso da doença clínica ali 12 dias, que a gente já falou, seria mais fácil combater a febre aftosa. Entretanto, existem animais que depois de sua exposição ao agente infeccioso mantêm o agente no seu organismo sem mostrar os sinais clínicos da doença. Isso acontece também para a febre aftosa. Então, todo animal que você consegue detectar o vírus, né? Não estou falando de anticorpo, estou falando do vírus. O vírus, depois de 28 dias pós-infecção, a gente considera um portador. Tá? Quem que é esse animal portador? Pode ser um animal que se recuperou clinicamente da enfermidade, pode ser um animal não imune exposto a uma dose infectante insuficiente para manifestação clínica. Tá? Então, um animal não vacinado foi exposto a uma baixa carga viral, ou um animal vacinado em que o vírus faz uma replicação local. Então, em todos esses casos, esses animais podem se manter portadores. São todos animais que são expostos à febre aftosa que são portadores? Não, pelo contrário. A grande maioria não se mantém portadora. Então, a grande maioria, você não consegue detectar o vírus da febre aftosa após 28 dias. Mas existe uma pequena parcela que se mantém portadora. E essa pequena parcela é de extrema importância na epidemiologia da doença. Tá? Então, por quanto tempo esses animais se mantêm portadores? Então, como eu falei, é a partir de 28 dias. Mas se estende por quanto? Depende da espécie. Então, na literatura, a gente sabe que na espécie bovinas pode se estender até 30 meses, na caprina 6 meses, na ovina 13, na bubalina 24 meses. Vou falar um detalhe importante. Bubalina, búbalos, búbalis, búfalo indiano, búfalo doméstico. A gente vai falar do búfalo africano, tem um comportamento diferente. E atenção, importante, pessoal. A espécie suína não se mantém como portadora, tá? Não existe evidência científica que suporte isso. É importante ressaltar que o estado de portador não necessariamente quer dizer uma fonte de infecção. Quer dizer, o animal ele pode se manter portador e pode não transmitir o vírus a outros animais, tá? Por quê? Porque os portadores, eles eliminam até 500 vezes menos vírus do que os animais clinicamente afetados. O único portador que comprovadamente é capaz de agir como fonte de infecção é o búfalo africano, esse animal que está na tela aqui, ó. O Cincerus caffer, ele fica até 5 anos como portador. Daí a grande dificuldade de se combater a febre aftosa em países africanos, porque esse animal, o búfalo africano, ele tem um papel extremamente relevante na epidemiologia da doença. Isso não ocorre no Brasil, porque o búfalo que a gente tem aqui, né, a gente vai mostrar aqui, esse da direita, o Búbalus búbalis, não é o Cincerus caffer. Esse animal aqui, ele se comporta epidemiologicamente de uma maneira muito mais próxima ao bovino do que ao búfalo africano, tá bom? Importante a gente ter isso em mente. Bom, pessoal, uma questão de concurso, então, para a gente encerrar. A febre aftosa é uma enfermidade epidêmica com grande repercussão na pecuária brasileira e que causa grandes prejuízos e embargos à exportação de carne bovina no Brasil. De acordo com alguns aspectos epidemiológicos dessa doença, considere as seguintes afirmativas sobre: Então vamos lá, né? Vamos ver qual que é a resposta para essa questão. Né? Primeira afirmação: a doença ocorre com mais frequência em bovinos e suínos, sendo menos frequente nos caprinos e ovinos. E aqui a gente tem que entender a doença como manifestação clínica, né? Não é a infecção, é a doença clínica. Então tá correto, né? A gente já falou que inclusive pode passar despercebido num exame clínico a febre aftosa nos pequenos ruminantes, né? Então tá correto. Os carnívoros e equinos são completamente suscetíveis ao aftovírus, né? É exatamente o contrário, né, pessoal? Quando a gente falou de animais suscetíveis, a gente não incluiu ali nem carnívoros nem equinos, tá? Os suínos podem continuar eliminando o vírus mesmo após a recuperação da enfermidade por período de até 24 meses. Então, de novo, a gente acabou de comentar, os suínos são a única espécie doméstica suscetível
que não se comportam como portadores do vírus da febre aftosa, tá? Então os suínos não são portadores, eles não vão continuar eliminando o vírus por até 24 meses. Durante um surto de febre aftosa, os suínos são considerados indicadores da doença, enquanto os bovinos são tidos como amplificadores da mesma. É exatamente o contrário, né? A gente comentou que o bovino ele se comporta como um indicador, né? Porque ele é um animal que é um animal mais suscetível, então provavelmente a doença vai estar no bovino, e os suínos amplificam, né? A gente comentou que eles nas secreções e excreções dos suínos existem cargas virais muito altas. Então, apenas a alternativa 1 está correta. Aqui seria a resposta D. Pessoal, obrigado. Peço para vocês avaliarem a aula e trazerem também as suas dúvidas.